Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam ótimos. Espero que vocês estejam aproveitando o domingo de vocês junto com a família de vocês. Espero que vocês tenham dormido muito bem, acordado melhor ainda e que estejam dispostos e felizes para escutar a historinha de hoje. A história de hoje é de uma nova série que a gente vai entrar de histórias, que se chama Mais que Ouro. Olha, crianças, eu garanto para vocês que vocês vão adorar essa nova série de lições e essa historinha tá demais, vocês vão gostar muito. Mas antes, vamos começar pelo mais importante, que é falar com Deus. Hoje a gente vai cantar muito, vai escutar uma história muito legal, vai aprender uma coisa muito bacana, mas antes nós vamos orar, pedir muita sabedoria a Deus para a gente escutar, entender e colocar em prática aquilo que a gente vai aprender. Então antes, vamos fazer a nossa oração e pedir essa sabedoria a Deus. Meus pés juntos estão, dobre os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este dia, ó Deus. Muito obrigado, meu Senhor, por todas as bênçãos recebidas, ó Pai. Obrigada pela sua bondade, obrigada pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, ó Deus. Te agradecemos, meu Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, ó Pai, e principalmente pela nossa saúde, ó Deus, porque estamos vivendo dias difíceis, ó Pai. Senhor, eu venho por meio dessa oração, ó Pai, primeiramente para te pedir sabedoria, ó Deus. Que o Senhor possa me abençoar para que eu consiga passar a mensagem para essas crianças, ó Deus. E peço também que o Senhor abençoe cada criança que está ouvindo, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Senhor, dar sabedoria a cada uma delas para escutar a sua história, entender aquilo que eu vou falar, ó Deus, e colocar em prática, ó Pai. Continue abençoando cada família dessas crianças, ó Deus, cada família da sua casa, ó Pai. E que logo, logo nós possamos estar juntos, ó Deus, de volta no templo para honrar e glorificar o seu nome, meu Senhor. Mais uma vez te peço sabedoria a mim e muita sabedoria às crianças também, ó Pai. Nos ajude a continuar caminhando, ó Deus, nesses dias difíceis. Nos dá ânimo, ó Pai, para que nós não desanimemos no meio do caminho, ó Pai. Porque logo, logo estaremos juntos. Muito obrigada por tudo mais uma vez, meu Senhor. Obrigada pelo domingo lindo que se iniciou, ó Pai. E continue nos abençoando. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, crianças? Então, antes de tudo, depois da oração, a gente vai cantar o primeiro corinho de hoje, que se chama A Vitória para Mim. Aquilo que eu falo em todas as aulas. Eu quero que vocês cantem bem bonito aí na casa de vocês, para que o papai e a mamãe se animem e cante junto com a gente, tá bom? Então vamos lá. Crianças, a tia vai deixar a letra da música para vocês aparecendo na tela. Por quê? Porque esse corinho é novo, pelo menos para mim. Eu nunca tinha escutado esse corinho antes dessa lição. Então, eu não sei se vocês vão saber. Pode ser que algum de vocês já escutou. Mas vou deixar a letra aqui para vocês acompanharem, se vocês não souberem, e cantarem bem bonito, tá bom? Então, vamos lá. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. Jesus Cristo me amou, por seu sangue me salvou. Vitorioso então serei, por Jesus que me salvou. Vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. Vencer, 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 vencer.
Pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. Crianças, eu falei no início da aula que nós íamos iniciar as lições da série Mais que Ouro. Só que eu ainda não contei para vocês o tema da nossa aula de hoje. E eu vou contar agora, que a gente está se aproximando do início da lição. O tema da lição de hoje é Vivendo para agradar a Deus. Mas antes de entrar na lição, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam em ouro, o que vem na cabeça de vocês? Vou deixar nossos dois bonequinhos aqui, porque eles têm uma dica. Vamos ver se vocês vão perceber a dica. Ó, a dica tá aqui, ó. Pendurada no pescoço deles. Tchan, 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 tchan. Crianças, eu não sei vocês, mas quando eu penso em ouro, eu penso sempre em competição, em ver quem vai ganhar. Quando, por exemplo, tem a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, quem vence no futebol, no basquete, no vôlei, em qualquer tipo de competição, existem 3 primeiros lugares. E o primeiro lugar sempre ganha uma medalha de ouro, E já que eu falei sobre competição, eu vou ler uma passagem bíblica que tem a ver com a nossa história de hoje, para vocês entenderem um pouco melhor. A passagem se encontra em 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Eu vou deixar também aqui o texto bíblico na tela, porque é mais fácil, às vezes, né, de acompanhar, tá bom? Então, 1 Coríntios 9, 24 e 25. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Então, crianças, vocês podem não estar entendendo muito bem o que esse texto diz agora, o que ele tem a ver com a lição, mas contando a lição, no final vocês vão entender. Então, antes de começar a lição, eu vou cantar mais um corinho com vocês, tá bom? Pra gente já iniciar a lição bem animado, pra prestar atenção no que a tia vai falar pra vocês. Bom, crianças, a música de agora eu também não conheço, não conhecia, né? É também nova pra mim, não sei pra vocês. Mas vou deixar a letra também da música aparecendo na tela para que vocês possam acompanhar e cantar bem bonito comigo, tá bom? Então vamos lá. Eu conheço alguém mais precioso que a prata, eu conheço alguém mais valioso que o ouro, eu conheço alguém mais lindo que diamantes, o nome dele é Jesus. Eu conheço alguém mais poderoso que a morte, eu conheço alguém que ressurgiu, me deu vida, eu conheço alguém maravilhoso e eterno, o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus. Eu conheço alguém mais precioso que a prata, eu conheço alguém mais valioso que o ouro, eu conheço alguém mais lindo que diamantes, o nome dele é Jesus. Eu conheço alguém mais poderoso que a morte, eu conheço alguém que ressurgiu, me deu vida, eu conheço alguém maravilhoso e eterno, o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus. Crianças, eu confesso pra vocês que eu estou amando esses corinhos, essas músicas novas,
porque eu quero que vocês aprendam todas, porque quando a gente estiver junto de novo, a gente vai cantar bem bonito todas essas músicas novas que a gente aprendeu ao longo dessa EBD online. E agora, a gente está se aproximando da hora da nossa história. E antes de começar a contar nossa história, eu vou ler com vocês o versículo tema da lição de hoje. O versículo tema, ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Eu também vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem, tá bom? Para ficar mais fácil. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tendo lido o versículo, vamos lá que eu vou contar para vocês uma história muito legal. Tenho certeza que vocês vão adorar, assim como eu. Desta vez vamos jogar para valer, disse o menino Jorginho com apenas 9 anos para o seu irmão Jaime. Vou recuperar todas as minhas bolinhas de gude. Outras crianças da vizinhança se juntaram aos meninos para jogar bolinha de gude. Cada um dos meninos se ajoelhou ao redor do círculo, apoiando um dos joelhos no chão. Jorginho equilibrou uma bolinha de gude em cima do seu dedo indicador e dobrou os outros dedos. Tchum! Com um impulso do polegar, a bolinha saiu em disparada, como uma bala de canhão, tirando várias outras bolinhas do círculo. Consegui minha bolinha olho de gato de volta! Jorge de Amorim é o nome do nosso Jorginho, crianças. Ele era o irmão mais novo de uma família com 2 irmãos e 4 irmãs. Quando ele tinha só 10 anos, o papai dele morreu. E aí ele teve que trabalhar todos os dias junto com seu irmão. Hora de levantar! Era o que o Jaime, que é o irmão do Jorginho, gritava todos os dias. Eles trabalhavam muito, varrendo o chão de grandes prédios perto de onde eles moravam. E aí eles pegavam o dinheirinho deles e davam para a mamãe, para ela comprar a comida, a roupa, tudo o que eles precisavam para viver. Só crianças, eles trabalhavam muito, mas eles ainda tinham tempo de ir para a escola estudar e brincar. E vocês sabem do que eles mais gostavam de brincar? Eles adoravam, crianças, jogar futebol. Sempre que sobrava um tempinho, eles estavam lá brincando junto com as outras crianças da vizinhança. Vocês devem saber, crianças. Normalmente o primeiro presente, um dos primeiros presentes que os pais dão para os filhos, normalmente os meninos, é uma bola de futebol, crianças. Os pais adoram ver as crianças jogando futebol. Já fica imaginando o filho sendo um jogador famoso de futebol. E não foi diferente com o Jorginho. O Jorginho, a cada dia que passava, ele ia melhorando. Ele jogava melhor, ele corria muito, fazia muito gol, era muito bom. E isso chamou a atenção do vizinho dele, o senhor Castanha. Aí um dia o senhor Castanha chegou no Jorginho e perguntou: Jorginho, você gostaria de jogar num time de futebol? Jorginho respondeu: claro que sim, senhor Castanha. Imagina se ele não ficou feliz e animado. E então, com 13 anos, o Jorginho jogou um futebol e mostrou todo o talento que ele tinha. Fez muito gol, jogou muito bem, correu muito. E nesse jogo tinham olheiros, crianças. Para quem não sabe, os olheiros são aquelas pessoas que vão no jogo de futebol, ficar de olho em quem tá jogando, e se a pessoa for boa, eles contratam. E foi isso que aconteceu com o Jorginho. Os olheiros adoraram o jogo do Jorginho e ele foi contratado para jogar no Clube América do Rio de Janeiro. Crianças, os anos foram se passando, o Jorginho foi melhorando cada vez mais e foi ficando conhecido no futebol nacional, crianças. O Brasil inteiro conhecia o Jorginho. E aí, com 18 anos, ele foi convidado a jogar no Flamengo. O Flamengo é um time enorme, crianças, do Rio de Janeiro. E Jorginho ficou muito animado. E ficou ainda mais animado que eles ganharam o prêmio da Copa América Júnior. Ele ficou muito feliz, crianças. E tudo ia bem para ele.
O Jorginho tinha carro, tinha as melhores roupas de marca, tinha namorada, tinha dinheiro, tinha tudo, crianças. Mas ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Por dentro, ele não estava bem. Ele se sentia despedaçado, sem paz. Ele não estava feliz por dentro. O Jorginho, crianças, ele sabia que ele pecava. Ele bebia muito. Ele gastava o dinheiro com o que não precisava, com o que não podia, com o que era errado. E ele não sabia do amor de Deus para ele. Só que a Bíblia, crianças, ela nos fala do amor de Deus por nós e por todas as outras pessoas. E eu vou ler para vocês um texto que fala sobre isso, que se encontra em Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. O Jorginho, ele ficou pensando, ele era amado, mas pelas pessoas e por causa do seu dinheiro e da sua fama. O que ia acontecer com ele quando esse dinheiro e essa fama acabasse? Será que as pessoas iam continuar amando o Jorginho sem nada quando tudo aquilo ali passasse? E aí, Jorginho conversou com a família dele, né? E viu que o irmão dele estava diferente, o Jaime. O Jaime, ele bebia muito, crianças. Mas ele tinha parado de beber e agora era feliz e estava em paz. Aí Jorginho pensou, meu irmão não tem nada, não tem carro, não tem dinheiro. E agora parou de beber, é feliz e vive em paz? E Jorginho foi perguntar para ele. E o irmão dele respondeu, Jorginho, eu me tornei cristão. Parei de beber e sou feliz. Aí Jorginho parou para pensar. Ele falou, será que Deus faz toda essa diferença na vida de alguma pessoa? Jorginho, então, não parava de pensar em Jaime, em tudo aquilo que ele falou, e foi conversar de novo com Jaime. E aí Jaime conversou sobre Jesus e a transformação que ele pode fazer na nossa vida. Aí Jorginho falou para Jaime, então Jaime, eu vou receber Jesus, eu vou aceitar Jesus no dia do meu aniversário, dia 17 de agosto. Aí Jaime olhou para Jorginho e falou assim, e se Jesus voltar no dia 16? Crianças, isso incomodou muito o Jorginho. Ele não parava de pensar nisso, ele não sabia mais o que fazer. O que ia acontecer se Jesus voltasse um dia antes do aniversário dele? Depois disso, crianças, a vida de Jorginho foi de mal a pior. Só foi piorando. Ele bebia cada vez mais. Ele brigava muito com a noiva dele da época. E chegou ao ponto, crianças, que ele levou vários cartões num jogo por mau comportamento. Até que um dia ele sofreu um acidente muito grave, crianças. E os médicos até falaram que a carreira dele no futebol podia acabar. Jorginho, então, foi conversar com seu irmão Jaime e perguntar o que ele deveria fazer, o que Jaime achava que ele deveria fazer. E Jaime logo falou, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, crianças, vocês acham que o Jorginho ia se assumir um pecador e ia aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador dele? Vamos descobrir? Depois da conversa que ele teve com o seu irmão, ele foi a uma igreja, perto da casa deles. Ele foi na hora do culto, sentou e escutou tudo que estava sendo falado em silêncio, bem quietinho. E aí o pastor que estava pregando falou, todo mundo peca. Eu peco, você peca, você peca, você peca, todo mundo peca. Só que Jesus morreu para nos salvar desses pecados. E esse era o único jeito de nós termos os nossos pecados perdoados. O pastor fez o apelo, convidou as pessoas a aceitarem Jesus e fez uma leitura de uma passagem bíblica que eu também vou ler com vocês, que se encontra em João 1:12, que diz assim: mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o pastor falou,
Você vai aceitar Jesus, vai nascer de novo, você vai fazer parte da família de Deus, terá todos os seus pecados perdoados, será uma pessoa nova, vai ter o Espírito Santo morando dentro de você, que vai te ajudar a escolher as coisas certas. E também leu o nosso versículo tema, que é muito importante, por isso eu vou ler de novo, que se encontra em 2 Coríntios 5:17. E diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jorge, acabou o culto, o Jorginho foi embora, mas foi pensativo. Ele pensou em tudo aquilo que ouviu. Ele lembrou que ele seria perdoado e que se ele aceitasse Jesus, ele nasceria de novo, só que agora na família de Deus. Então, Jorginho, depois que saiu da igreja, que ouviu o culto, né, e o que o pastor tinha falado, ele foi conversar com a Cristina, que era a noiva dele. Aí ele falou: Cristina, eu tenho uma coisa muito importante para te falar, muito interessante, que eu acabei de ouvir. Ele contou para Cristina tudo aquilo que ele tinha ouvido e aprendido, e Cristina também ficou muito, muito animada com toda essa história de aprender tanta coisa boa sobre Deus. E aí, os dois juntos aceitaram a Jesus, entregaram suas vidas a ele. E Jorginho falou que era a coisa mais importante que já tinha acontecido na sua vida, que era a coisa mais linda, que ele estava se sentindo transformado, estava se sentindo alegre e sentindo uma paz tão grande no coração, crianças. Ele realmente era uma nova pessoa. E aí, ele contou para o time de futebol dele que ele era uma nova pessoa, que ele tinha se convertido, tinha virado cristão. Alguns zombaram dele quando ele contou, mas o Jorginho não ligou não. Foi no dia a dia que ele foi mostrando que realmente tinha mudado, que ele realmente era uma nova pessoa. E aí o time dele se surpreendeu, porque ele mudou muito. Ele era uma pessoa ruim, que tinha mau comportamento dentro de campo, e agora ele era totalmente diferente. Ele mudou tanto, crianças, que ele recebeu o prêmio Fair Play. O prêmio Fair Play é para aqueles jogadores que jogam limpo, que respeitam os outros jogadores em campo. Imagina se ele não honrou a Deus com essas atitudes, né, crianças? E ele também se juntou ao grupo de atletas cristãos. Então ele se juntava com outros jogadores cristãos para ler a Bíblia, para aprender mais. E ele sabia que tinha que se aproximar dessas pessoas que o levavam cada vez mais perto de Deus. Até que um dia, o tempo foi passando, ele foi chamado para jogar no time olímpico brasileiro de futebol. Ele foi convidado para jogar umas Olimpíadas. E o time brasileiro já tinha perdido muito. Vinha de uma série de derrotas. Eles não conseguiam ganhar e mais ninguém torcia por eles porque eles já tinham perdido muito. E o jogo era na Bolívia. E Jorginho, como bom cristão, ele creu que Deus podia dar a vitória para o time e ele queria que Deus fosse honrado com essa vitória. Então, quando ele chegou lá na Bolívia, ele e o treinador dele, que também era cristão, falou sobre Cristo, sobre Jesus, sobre Deus para os outros jogadores. No começo eles não quiseram ouvir não estavam muito interessados. Mas depois eles começaram a se interessar e todos eles ouviram falar de Cristo. E aí, um dia antes, crianças, o Jorginho orou e pediu que Deus mostrasse a ele um texto da Bíblia. E Deus mostrou 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 fala sobre a história de Davi e Golias. Jorginho ficou muito emocionado ao ver a confiança de Davi em Deus e ele cria que podia vencer o gigante com a ajuda de Deus. E aí, quando todo mundo acordou, ele compartilhou essa história de Davi e Golias com os outros jogadores. E falou que se eles acreditassem e crerem em Deus, eles podiam ganhar aquele jogo. Todos os jogadores ficaram animadíssimos e Jorginho tinha certeza de que eles podiam vencer porque Deus estava com eles.
Jorginho dependia que seu companheiro de time Bebeto passasse a bola para ele no jogo contra a Colômbia. Eles estavam perdendo o jogo. Estava 1-0 para a Colômbia. Bebeto então fez um lançamento nas costas da defesa colombiana. Jorginho correu em direção à bola. Sem fôlego, ele orou silenciosamente. Senhor, por favor, me ajude. Então correu com toda a sua força. Jorginho alcançou a bola e a chutou para o gol. Esse foi o momento decisivo que ajudou o time a vencer o jogo. E depois do jogo, crianças, o treinador lembrou da história de Davi e Golias que o Jorginho tinha contado e disse que nossa confiança deve sempre estar em Deus, assim como a confiança do apóstolo Paulo estava quando ele falou isso daqui, ó. 2 Coríntios 12:10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. E o que isso quer dizer? Que quando nós confiamos em Deus, nós também podemos confiar no seu amor, na sua misericórdia e na sua força para nos ajudar a vencer. Eles então confiaram, venceram o jogo e ainda se classificaram para próximas Olimpíadas. E durante as Olimpíadas, essa que eles estavam jogando, eles foram estudando mais e mais a Bíblia. E mais pessoas e jogadores se juntavam a esse grupo para estudar e aprender sobre Jesus. Eles tinham dúvida, eles perguntavam e Jorginho e os outros líderes sempre faziam de tudo para responder essas perguntas e trazer mais pessoas para perto. No fim de todas as Olimpíadas, de todos os jogos, eles ganharam a medalha de prata. Dentre todos aqueles times que jogaram, eles foram o segundo melhor time. E aí, o líder do grupo de estudo deles comparou essa vitória à coroa incorruptível que nós vamos receber de Deus. E é aquela coroa que eu li no nosso texto do começo da aula, que se encontra em 1 Coríntios 9, 24 e 25, que eu vou ler novamente para ficar bem marcado na nossa cabeça. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcançareis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. A diferença da vitória deles, crianças, para a vitória que nós teremos lá na frente com Cristo, é que a vitória deles passa. E a vitória que nós temos com Cristo não passará. Será uma coroa incorruptível. Nada vai destruir, nada vai poder abalar. Apesar de que Jorginho ganhou 30 troféus, o que significa que ele participou de 30 jogos internacionais, ajudou seu time a vencer a Copa do Mundo na Cidade do México, venceu um campeonato brasileiro e ganhou uma medalha de prata na Copa do Mundo em Los Angeles, Califórnia, ele diz que seu relacionamento com o Senhor Jesus é a coisa mais importante de sua vida. E uma vez, o líder do Ministério do Esporte, que é quem cuida da área do esporte, ele falou que o Jorginho ele é reconhecido no mundo todo como uma pessoa que mostrou que crê em Cristo através de sua vida, das suas atitudes dentro e fora do campo de futebol. Ele é altruísta, que quer dizer que ele serve a todos, está sempre feliz em servir as pessoas. E Jorginho diz que o lema da vida dele é viver para agradar a Deus. Então é por isso que ele faz as coisas com tanto amor, com tanto zelo, cuidado, porque ele quer viver para agradar a Deus. E também diz que não quer ser lembrado só como jogador, mas como cristão que usou o esporte para levar a palavra de Deus, levar outras pessoas e nações a conhecerem a Deus e o Evangelho. E uma vez, ele também surpreendeu os jogadores do time oposto, dos oponentes, crianças, quando antes do jogo ele distribuiu uma Bíblia para cada jogador. Ele honrou muito o nome do Senhor nessa e nas outras atitudes que ele também teve.
E Jorginho ainda fala que muitas pessoas que vêm falar com ele, porque ele é famoso, ele aproveita para falar de Jesus para essas pessoas. Ou seja, ele aproveita para levar essas pessoas a conhecerem a Jesus. E ele sempre lembra que os cristãos são sempre vencedores porque eles conhecem a Deus. Como membro de Atletas de Cristo, movimento integrado por esportistas cristãos que tem milhares de membros ao redor do mundo, Jorginho conheceu muitos atletas cristãos. 6 cristãos jogaram com ele no time que disputou a Copa do Mundo em 1994. Quando o Brasil disputou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, eles oraram antes de todos os jogos. Jorginho orou depois da Copa do Mundo para saber em qual time mais Deus o usaria como jogador cristão. Então, ele entendeu que Deus se agradaria que ele jogasse para um time do Japão. E ele disse: com outros jogadores cristãos, quero levar Cristo para o povo japonês. Quero ganhar muitas famílias japonesas para Cristo. E Jorginho ainda fala: na vitória ou na derrota, portanto, quero viver para agradar a Deus. Que história legal e interessante, né, crianças? A gente saber que uma pessoa tão famosa quanto o Jorginho, que participou de muitas Copas do Mundo, muitos Jogos Olímpicos, trouxe muita vitória para o Brasil, é cristão e usou da sua profissão, do seu esporte, para levar o evangelho, né, ao conhecimento de mais pessoas. E quem estudou, quem viu a última aula que eu dei, que era sobre missões, a pergunta que eu fiz foi exatamente essa: o que você quer ser quando crescer e como você pode usar a sua profissão para falar de Deus? E Jorginho fez isso, usou a profissão dele como jogador de futebol, que visita muitos lugares, viaja para muitos países e todo mundo está, de olho, porque todo mundo gosta de futebol. Ele usou isso para levar a palavra de Deus, usou as suas atitudes dentro do campo e fora do campo para que as pessoas vissem Deus através dele. E vocês, crianças, já pediram para Deus dar a vitória a vocês em cima daqueles problemas que derrotam vocês? Vocês têm falhado ou sido derrotados na questão de obediência, de não obedecer o papai, a mamãe, os avós, os mais velhos, ou de ficar brigando com os irmãos, com os primos, com todo mundo? Se você já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e você reconhece que Ele é justo para nos salvar e nos perdoar dos pecados, você deve confessar esses pecados, porque Ele vai te perdoar, assim como Ele nos ensina. Confessa, porque você é uma nova criatura. Peça perdão e peça ajuda para que você nunca mais volte a praticar essas coisas e para que Deus te ajude a ser uma pessoa melhor a cada dia. E se você, criança, que está assistindo e ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, saiba que Ele está de braços abertos para você. Basta você querer aceitar, convidar Jesus para entrar na sua vida. E a gente faz isso através da oração. Então você ora na sua casa e peça: Senhor, entra na minha vida. Eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador. E você também será uma nova criatura e renascerá na família de Cristo, assim como eu e assim como os outros coleguinhas e amiguinhos que estão assistindo. Bom, crianças, estamos chegando ao fim dessa EBD online, com o nosso tema novo, Mais que Ouro. Mas antes, a gente vai cantar mais um corinho. E esse, eu acho que não é tão novidade assim, porque eu conheço, acho que alguns de vocês conhecem, porque a gente já cantou em EBD, em EBF, então alguns de vocês devem conhecer, mas eu ainda vou deixar a letra aparecendo na tela, tá bom? Pra gente terminar essa aula tão legal, tão importante, de uma forma bem linda, tá bom? Então vamos lá, é assim, ó. Conte para 2 pessoas, eu contarei a mais 2 pessoas, então 4 pessoas saberão. E se contarem a mais 2, e elas contarem a mais 2, mais e mais pessoas saberão que Deus nos deu seu Filho, Ele morreu por nós,
mas nem todos ouviram a sua voz. Então diga para 2 pessoas, e eu direi a mais 2 pessoas, e mais pessoas saberão de Deus. Tenho certeza que alguns de vocês conhecem sim. E é lindo esse corinho também, e muito especial para a gente fechar a nossa primeira lição desse novo tema. Vão ter muitas histórias legais. E crianças, espero que vocês tenham gostado não só da história, mas de toda a EBD online, os corinhos, a leitura que a gente fez, a oração. Espero que vocês estejam assistindo as aulas que a gente prepara com tanto amor e carinho para vocês, mesmo de longe, né? Infelizmente a gente ainda não pode estar pertinho. Então que vocês assistam e o mais importante, que vocês escutem aquilo que as tias estão falando, né? E aprendam e coloquem em prática aquilo que Deus quer, para que a gente possa cada vez mais agradar o coração do nosso Senhor, né? Então, eu agradeço vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, vou continuar em oração para que logo, logo nós estejamos juntos, que eu estou morrendo de saudade de vocês, tenho certeza que não só eu, mas todas as tias, a gente não vê a hora de estar juntos de novo, tenho certeza que esse dia tá chegando, então mais um pouquinho, aproveitem o domingo, aproveitem a família, o almoço em família, tá bom? E até a próxima aula. Um beijão, que Deus abençoe cada um de vocês.